Antes de tudo, havia a palavra. E essa palavra estava presente em Deus. Ela não era apenas uma criação, mas o próprio Deus manifestado. Desde o princípio, tudo foi feito por intermédio dessa palavra, e nada, absolutamente nada, veio à existência sem ela. Através dela, a vida se originou, e essa vida trouxe consigo a luz pela qual os homens deveriam caminhar. Uma luz pura, que brilhou nas trevas mais profundas. E as trevas, por mais densas que fossem, jamais conseguiram sufocar a força dessa luz. Houve, então, um homem chamado João, enviado por Deus com uma missão específica, e apontar o caminho para essa luz, aquela que trazia a vida. Ele não era a luz, mas veio para ser uma testemunha, um guia para que todos pudessem reconhecer e seguir o caminho certo. A verdadeira luz, que ilumina cada ser humano que entra no mundo, estava ali. Ele, a palavra, estava no mundo que ele mesmo criou, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Porém, aqueles que o receberam de coração, que acreditaram em sua essência, foram feitos filhos de Deus. Não filhos nascidos de um desejo humano, mas nascidos diretamente da vontade divina. E essa palavra, que antes era intangível, tornou-se carne. Veio viver entre nós, tão próximo, que podemos ver sua glória com os nossos próprios olhos, uma glória que reflete a essência do Pai, sempre generoso e autêntico. João, sempre firme em sua missão, apontou para ele e declarou: Este é aquele de quem falei, o Messias. Ele veio depois de mim, mas é maior que eu, pois ele sempre existiu antes de mim. A cada instante, todos nós recebemos de sua generosidade, bênçãos uma após a outra. Moisés trouxe a lei, mas foi através de Jesus, o Messias, que experimentamos a plenitude do amor, o dar e receber sem limites, e a revelação clara de quem é Deus. Ninguém jamais viu Deus, mas ele, a expressão viva do Pai, revelou-nos tudo com clareza e verdade. Foi então que João enfrentou um grupo de sacerdotes e oficiais enviados pelos judeus para interrogá-lo. Quem é você? Perguntaram. João foi honesto: eu não sou o Messias. Insistiram: e então, quem você é? Elias? O profeta? E João respondeu com firmeza: não. Eu sou apenas uma voz clamando no deserto, preparando o caminho para o Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Nazaré? Natanael reagiu com ceticismo. Pode sair algo bom de Nazaré? Perguntou ele com um sorriso de incredulidade. Mas Felipe, firme em sua convicção, insistiu: venha e veja com seus próprios olhos. Quando Natanael se aproximava, Jesus o observou e disse algo surpreendente: e aqui está um verdadeiro israelita, um homem sem falsidade. Natanael, perplexo, perguntou: de onde você me conhece? E Jesus respondeu calmamente: e eu o vi quando você estava debaixo da figueira, antes mesmo de Filipe o chamar. Isso foi o suficiente para Natanael. Ele, tomado por espanto e reverência, exclamou: Rabi, você é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Mas Jesus, com um sorriso tranquilo, disse: você acredita porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Antes que a história termine, você verá os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. 3 dias depois, houve uma festa de casamento em Caná da Galileia. Jesus e seus discípulos foram convidados, assim como sua mãe. Quando o vinho começou a acabar, sua mãe discretamente lhe disse: o vinho está acabando. Jesus, no entanto, respondeu de maneira suave: mãe, isso não é problema nosso. Ainda não chegou a minha hora. Mesmo assim, com fé em seu filho, ela orientou os servos: façam tudo o que ele disser. Havia ali 6 grandes potes de pedra, usados para os rituais de purificação judaicos, cada um com capacidade para até 120 litros. Jesus ordenou que enchessem os potes com água até a borda e, em seguida, que levassem um pouco ao responsável pela festa. Para a surpresa de todos, o que era água se transformou no melhor vinho. O mestre de cerimônias, ao provar, disse ao noivo: todos servem o vinho bom primeiro, e quando os convidados já beberam bastante, trazem o inferior. Mas você guardou o melhor até agora. Esse foi o primeiro milagre de Jesus, o primeiro vislumbre de sua glória,
e seus discípulos creram nele. Após esse evento, Jesus foi para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e discípulos, e lá permaneceu por um tempo. Quando a Páscoa dos judeus estava próxima, ele subiu a Jerusalém. No templo, encontrou uma verdadeira confusão: vendedores de gado, ovelhas e pombas, além de cambistas a todo vapor. Tomado por zelo, Jesus fez um chicote de cordas e expulsou todos, virando as mesas dos cambistas e derrubando as moedas no chão. Ele gritou aos vendedores: tirem essas coisas daqui. Não transformem a casa do meu pai em um mercado. Seus discípulos, ao testemunhar isso, lembraram-se das Escrituras: o zelo pela tua casa me consumirá. No entanto, os líderes religiosos ficaram furiosos e perguntaram: com que autoridade você faz isso? Jesus respondeu: destruam este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Eles zombaram: levamos 46 anos para construir este templo, e você vai reconstruí-lo em 3 dias? Mas Jesus falava de seu próprio corpo. Mais tarde, após sua ressurreição, seus discípulos lembraram-se dessa declaração e creram nas Escrituras e em suas palavras. Durante sua permanência em Jerusalém na Páscoa, muitos creram nele ao verem os sinais que realizava. No entanto, Jesus conhecia o coração das pessoas e não se deixava enganar. Ele sabia que muitos não eram confiáveis e que, embora acreditassem em seus milagres, nem todos estavam prontos para entregar suas vidas verdadeiramente a Deus. Nicodemos, um líder respeitado entre os fariseus, ficou confuso com as palavras de Jesus. Nascer do alto? O que o Senhor quer dizer com isso? Jesus, paciente, respondeu: você não entende? Deixe-me explicar de novo: a menos que alguém se submeta à criação original, o renascimento no qual o Espírito paira sobre as águas e o invisível move o visível, não será possível entrar no reino de Deus. Quando você vê um bebê, você vê apenas o corpo físico. Mas aquele que experimenta um nascimento espiritual é formado por algo que não se pode ver nem tocar, e o Espírito. E se torna um espírito vivo. Ele fez uma pausa, percebendo a confusão de Nicodemos. Não se surpreenda quando eu digo que você tem de nascer do alto, de fora deste mundo, por assim dizer. Pense no vento: você o ouve, sente seu sussurro nas árvores, mas não sabe de onde ele vem ou para onde vai. Assim é com aquele que é nascido do Espírito de Deus. Nicodemos, ainda perplexo, perguntou: como isso pode acontecer? Jesus olhou para ele, talvez um pouco desapontado. Você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas básicas? Ouça com atenção: estou dizendo a verdade pura. Eu falo do que conheço por experiência, dou testemunho do que vi com meus próprios olhos. Não estou me baseando em boatos. Mas em vez de enfrentarem a verdade, as pessoas a evitam com mais perguntas. Se você não acredita em mim quando falo das coisas claras e tangíveis deste mundo, como poderá crer quando eu falar das coisas de Deus, que você não pode ver? Ninguém jamais esteve na presença de Deus, exceto aquele que veio daquela presença, e o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto para que o povo a olhasse e fosse curado, o Filho do Homem também deve ser levantado, para que todos os que olharem para ele com fé recebam a vida real, a vida eterna. Jesus continuou: Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho, e o fez por uma razão, para que ninguém precise ser condenado, mas para que todos os que crerem nele possam ter vida plena e eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo ou apontar o dedo, acusando a humanidade de sua maldade. Ele veio para ajudar, para colocar o mundo nos trilhos outra vez. Quem confiar nele será absolvido, mas quem não confiar já está condenado, mesmo sem perceber. E por quê? Porque não acreditaram no único Filho de Deus quando este lhes foi apresentado. E então Jesus fez um alerta sério: esta é a situação. A luz de Deus veio ao mundo, mas a humanidade, em vez de correr para a luz, correu para as trevas. Fugiram porque não estavam interessados em agradar a Deus. Aqueles que praticam o mal estão viciados em negar a realidade e vivem em auto-engano, odiando a luz. Não querem se aproximar da luz de Deus, pois temem que a verdade os exponha de maneira dolorosa. Mas quem crê, quem vive na verdade, e busca viver na realidade de Deus, se aproxima da luz, e tudo o que faz será claramente visto,
pois vive de acordo com a vontade de Deus. Jesus, ao encontrar a mulher samaritana no poço de Jacó, inicia uma conversa que vai muito além de um simples pedido de água. Ele estava cansado, sentado à beira do poço ao meio-dia, quando a mulher veio buscar água. Ela ficou surpresa quando Jesus, um judeu, lhe pediu: "Poderia me dar um pouco de água?" Naquela época, os judeus não tinham relações amigáveis com os samaritanos, e isso fez com que a mulher questionasse: "Como pode um judeu pedir algo a mim, uma samaritana?" Jesus, porém, lhe respondeu de maneira profunda: "Se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem sou eu, você pediria água a mim, e eu lhe daria água pura, a água da vida." A mulher, ainda mais intrigada, olhou para Jesus e disse: "O Senhor não tem um balde para tirar água, e o poço é fundo. De onde vai tirar essa água viva? O Senhor, por acaso, tem mais recursos que nosso antepassado Jacó, que cavou este poço e o deixou para nós?" Jesus a olhou com serenidade e explicou: "Quem beber desta água vai ficar com sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. A água que eu ofereço é como um poço artesiano interior, jorrando vida eterna." Essas palavras tocaram profundamente a mulher, que, movida pelo desejo de encontrar essa água especial, pediu: Senhor, dê-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede e nem precise voltar a este poço." Jesus, então, com um olhar que penetrava sua alma, disse algo que mudaria completamente a conversa: "Vá, chame seu marido e volte aqui." A mulher, um tanto desconcertada, respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus, conhecendo sua vida íntima, declarou: "Você está certa ao dizer que não tem marido. Na verdade, já teve 5, e o homem com quem está agora não é seu marido. O que você disse é verdade." Deixa o like e ajudar o canal e inscreva-se. Muito obrigado. Essas palavras deixaram a mulher impressionada. Ela percebeu que estava diante de alguém muito mais do que um simples viajante cansado. A mulher, sem hesitar, reconheceu: "Vejo que o Senhor é um profeta." E assim, uma conversa que começou com um pedido de água se transformou em um profundo diálogo sobre a vida espiritual, sobre verdade, e sobre o Messias que estava diante dela, oferecendo não só água para saciar a sede física, mas uma água que saciaria a sede espiritual, oferecendo vida eterna. Deixe seus comentários. Que Deus o abençoe. Após a intensa conversa com a mulher samaritana, Jesus continuou a revelar verdades profundas. Ele expôs o passado dela ao dizer que ela já havia tido 5 maridos e o homem com quem vivia agora não era seu marido. A mulher, surpresa e impressionada, reconheceu que Jesus era um profeta e, então, aproveitou a oportunidade para esclarecer uma dúvida antiga. Ela questionou sobre o local correto de adoração, uma disputa entre judeus e samaritanos. "Nossos antepassados adoraram a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o único lugar para adorar. Quem está certo?" Jesus, com grande sabedoria, respondeu que a hora estava chegando em que a verdadeira adoração não dependeria de um lugar físico, mas seria feita em espírito e em verdade, pois Deus é espírito e busca adoradores que o adorem de forma genuína, vinda do mais íntimo do ser. A mulher, ainda tentando compreender plenamente, disse: "Eu sei que o Messias está vindo, e quando ele chegar, nos esclarecerá todas essas coisas." Foi nesse momento que Jesus revelou algo grandioso: "Eu sou o Messias." Você não precisa mais esperar nem procurar. A revelação impactou profundamente a mulher, mas, antes que pudesse dizer algo, os discípulos de Jesus chegaram, surpresos ao vê-lo conversando com uma mulher samaritana. Sem perder tempo, ela deixou seu jarro de água e correu de volta à cidade para anunciar ao povo: "Venham ver um homem que sabe tudo sobre mim. Será que ele não é o Messias?" Enquanto isso, os discípulos insistiam para que Jesus comece, mas ele lhes respondeu de maneira enigmática: "Eu tenho uma comida que vocês não conhecem." Confusos, os discípulos perguntaram-se quem teria trazido comida a Jesus. Ele, então, explicou: "E minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a obra que ele começou." Jesus os convidou a olhar ao redor e perceber que os campos já estavam prontos para a colheita, referindo-se ao povo samaritano, que estava pronto para receber a mensagem de salvação. A mulher samaritana, em seu testemunho sobre Jesus, fez com que muitos samaritanos fossem ao encontro dele. Impressionados com suas palavras,
pediram que Jesus ficasse com eles, e ele permaneceu por 2 dias na cidade. Durante esse tempo, muitos outros creram em Jesus, não apenas por causa do testemunho da mulher, mas por ouvirem pessoalmente suas palavras. Eles declararam: agora cremos não mais apenas pelo que você disse, mas porque ouvimos e sabemos que Ele é o Salvador do mundo. Após 2 dias, Jesus partiu para a Galiléia, onde sabia que um profeta não é respeitado em sua própria terra. Mesmo assim, o povo recebeu, mas somente porque haviam testemunhado os milagres que ele realizará em Jerusalém durante a Páscoa. Ao retornar a Caná, onde havia transformado a água em vinho, Jesus foi procurado por um oficial da corte do rei, cujo filho estava gravemente doente em Cafarnaum. O oficial implorou para que Jesus fosse até sua casa e curasse seu filho. Jesus, no entanto, respondeu: vocês só creem se virem milagres. Mas o homem, determinado, insistiu: por favor, é a vida do meu filho. Jesus, com compaixão, lhe disse: vá para casa. Seu filho está vivo. E, confiando na palavra de Jesus, o homem partiu. No caminho de volta, seus empregados o encontraram e deram a notícia: seu filho está vivo. Ao perguntar a que horas a febre havia desaparecido, o oficial percebeu que foi exatamente na hora em que Jesus havia dito aquelas palavras. Diante desse milagre, ele e toda a sua casa creram. Esse foi o segundo grande sinal de Jesus na Galileia. Mais tarde, ele retornou a Jerusalém para outra festa, onde encontrou um homem inválido havia 38 anos, à beira do tanque de Betesda. Sabendo de seu longo sofrimento, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? O homem explicou que não conseguia entrar no tanque quando a água era agitada, pois sempre alguém chegava antes dele. Jesus, então, lhe disse: e levante-se, pegue sua maca e ande. Instantaneamente, o homem foi curado, pegou sua maca e começou a andar. Está muito bem, mas não volte à velha vida de pecado, ou algo pior poderá acontecer. A advertência de Jesus era clara, profunda, quase como uma segunda chance àquele homem que, depois de anos aprisionado em seu sofrimento, agora estava livre. Mas o homem, tomado pela alegria, correu para contar aos judeus quem o havia curado. Foi Jesus. E por isso, começaram a perseguir o Salvador. Não era apenas pelo milagre, mas porque ele o fez no sábado, um dia sagrado, onde qualquer trabalho era proibido. E como ousou fazer algo tão grandioso nesse dia, Jesus, com uma calma que perturbava os corações endurecidos daqueles que o perseguiam, se defendeu: e meu Pai trabalha o tempo todo, mesmo no sábado, e eu também. Essas palavras ressoaram como uma afronta para os judeus, que agora queriam não apenas denunciá-lo, mas matá-lo. Não estavam irritados apenas porque Jesus desafiava suas tradições, eles viam algo muito maior e mais perigoso em suas declarações. Jesus afirmava que Deus era seu Pai, colocando-se no mesmo nível do Criador. Para eles, isso era uma blasfêmia intolerável. E então, Jesus falou a verdade com a clareza de quem conhece o coração humano. Eu lhes digo a verdade: o filho não pode fazer nada de forma independente. Ele só faz o que vê o Pai fazer. E o que o Pai faz, o filho também faz. A conexão entre ele e Deus era inquebrável, como um laço divino que nunca poderia ser rompido. O Pai ama o Filho e inclui-o em todos os seus planos. Mas vocês ainda não viram nem a metade. Jesus proclamava isso com uma convicção que abalava o mundo ao seu redor. Ele tinha o poder de dar vida a quem quisesse, assim como o Pai. Quem crê em mim e ouve minha palavra já não está condenado, já passou da morte para a vida. Era uma promessa, uma nova aliança. Jesus estava trazendo algo inédito, algo que os corações endurecidos daqueles que o criticavam não podiam compreender: o verdadeiro amor de Deus. As Escrituras falavam dele, mas eles não podiam ver. A cegueira espiritual era mais profunda que qualquer cegueira física. Jesus sabia o que estava por vir. Ele sabia que eles não queriam ouvir, que rejeitariam o Salvador que tanto esperam. Vocês buscam nas Escrituras a vida eterna, mas se recusam a vir a mim para recebê-la. O peso de suas palavras era como uma espada cortando o orgulho e a incredulidade que dominavam aqueles homens. Mesmo assim, ele não estava interessado na aprovação deles.
Eu conheço vocês, disse ele. Conheço seus corações, e sei que o amor de Deus não está na agenda de vocês. Mas não cabia a ele acusá-los. Moisés, em quem vocês tanto confiam, é quem os acusa. Se vocês realmente acreditassem nele, acreditariam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. As palavras de Jesus ecoaram como uma advertência final. Depois disso, ele partiu, cruzando o mar da Galileia, enquanto uma grande multidão o seguia, atraída pelos milagres,